Vamos lá, a sua aula está começando a gravar aqui. Deixa eu abrir o Canva do Luiz. Gente, para conectar vocês aqui com o produto do Luiz, eu quero fazer com vocês um de produto e um de serviço. Então, a gente vai começar com o de produto, que é do Luiz, que são velas aromáticas. Deixa eu abrir aqui. Vou compartilhar minha tela com vocês. Me sinalizem se já está aparecendo aí. Compartilhar. Show. A Gabi também já entrou aqui, que ela vai ser a nossa segunda participante. Deixa eu fixar. Show. Vamos lá. Aqui é o Canva do Luiz já criado. Ele criou uma arte para Story. Porque o perfil dele, ele é bem cara de vitrine. Como ele vende um produto que é um pouco mais refinado, a gente quis dar uma cara de vitrine para ele, então a gente não tem muitas artes no feed. A gente tem mais, quando ele for trabalhar artes, eu conversei com ele que acharia interessante ele trabalhar isso nos stories, porque como ele vai ter um e-commerce desse produto, para quando as pessoas entrarem lá, elas terem uma visão de vitrine realmente, de boutique dos produtos que ele tem a oferecer. Aqui, ele pegou uma ideia interessante, que é você causar gatilhos por que a pessoa deveria comprar o produto. Então, é interessante quando a gente oferece nosso produto ou serviço, que a gente passe a ideia de por que seria interessante comprar ele. Não que ela tem que comprar o produto, mas o que seria resolvido na vida dela, o que seria agregado quando ela compra o nosso serviço ou produto. Então, aqui ele botou, ó, motivos para acender a sua vela. Momentos românticos, auxilia no relaxamento, leitura de um livro, boas energias, auxilia na concentração e contribui para o bem-estar e saúde mental. Então, ele trouxe ideias aqui para poder postar no story dele, e eu já vou trazer para vocês aqui como que eu acho que ficaria melhor ele executar o projeto dele. Mas antes eu vou pontuar coisas que ele utilizou aqui. Na foto dele, eu vou até duplicar aqui, para não estragar o projeto original. Na foto dele, vocês percebam aqui, ó, que ele usou uma transparência. A foto original é assim, e ele usou uma transparência para deixar como se fosse uma marca d'água. Como que a gente usa a transparência como ele usou aqui? Tem esse botãozinho que parece um jogo de dama, um jogo de xadrez. Ele se chama transparência. Quanto menor fica o número da transparência, menor é a opacidade da nossa imagem. Então, ela vai ficando mais clarinha até sumir. E quanto mais alta, em 100%, a visualização é completa. Eu acho isso aqui errado, de forma didática, porque se eu estou diminuindo a transparência, eu deveria estar deixando mais forte. Se eu estou aumentando a transparência, eu deveria estar deixando mais fraco. Mas o Canva resolveu que é assim, então a gente obedece ele, porque ele quer que funcione dessa forma. Então, ele tinha uma imagem aqui, que eu vou desconstruir para vocês entenderem. Ele tinha essa foto e ele botou ela como plano de fundo. Como que a gente faz isso sem ter que ficar aqui, ó, puxando para um lado, puxando para o outro? A gente pode clicar na opção no celular e no computador, são em lugares diferentes, mas as duas têm essa opção, tá? Eu sempre vou falar aqui pelo computador, mas se vocês tiverem dúvida depois de como é no celular, é só procurar lá. Se tiverem dúvida ainda assim, eu posso explicar depois, tirar dúvida em relação a isso. Mas no computador, a gente clica com o botão direito e aperta a opção de definir imagem como plano de fundo. Isso no celular, você tem as bolinhas lá em cima da imagem, nas configurações, e você vai ter a mesma forma escrita.
configurar a imagem como plano de fundo. Então, quando eu clico na imagem e peço para ela definir como plano de fundo, ela vai lá para trás e já tampa todo o meu espaço. Se, de repente, não está na proporção que eu quero, eu tenho como editar essa imagem e reposicionar. Ó. Eu posso chegar lá para o lado, chegar lá para cima, para baixo. Eu posso aumentar para ocupar um espaço maior de tela. Aí, isso aqui vai da sua criatividade. Então, a gente sabe que a gente pode botar transparência e a gente já sabe como botar para trás da imagem. Feito isso aqui, ele também botou uma tipologia para o título e usou a mesma tipologia, só que menor, para os tópicos que ele quer abordar como atrativo para a pessoa sentir vontade de acender a vela dela. Aqui, ele utilizou um modelinho que poderia ser uma alternativa, tá vendo? Vocês conseguem visualizar bem que aqui atrás de motivos para acender a sua vela, ele fez uma sombra aqui, ó, com outro motivos para acender a sua vela. A ideia foi boa, porque ele quis dar um destaque. Porém, a gente já tem uma função que a gente não precisa ter esse trabalho aqui. Se a gente clicar na palavra que a gente quer, tanto no celular quanto no computador, e vir em efeitos, a gente tem diversos efeitos aqui, ó. A gente tem o sombreado, que já causa exatamente aquela função que ele queria ali. Otimizamos tempo. Até porque se depois ele quisesse replicar esse modelo para um outro conteúdo, ele teria maior trabalhão de reescrever o título 2 vezes. Epa, de reescrever o título 2 vezes. Aqui não, a palavra que eu escrever vai sair já com o meu fundo sombreado ali atrás. Aí tem essa opção sombreado, mas ele tinha posto uma mais escura atrás, uma sombrinha mais escura. Aí, aqui a gente tem várias configurações. Ó, a distância, se eu puser mais para lá, vai ficar mais longe. Se eu chegar para cá, vai até quase sumir. Então, eu posso deixar mais fina ou mais grossa essa distância do meu sombreado. Eu posso escolher para que direção esse sombreado vai, ó. Ele vai como se fosse uma luz de poste. Ou o sol, quando ele está em determinado horário, ele faz sombra para um lado. Quando ele está em determinado horário, ele faz sombra para o outro. Então, aqui, se você chegar a alavanquinha para a direita ou para a esquerda, ele vai se mexer para a direção que você achar mais interessante. Aqui a gente tem o desfoque, ó. Se ele quisesse deixar uma coisa, só um detalhezinho. Vocês estão conseguindo visualizar bem aí? Vou dar mais um. Se ele quisesse dar um desfoque aqui, ó, aquela sombra, ela não ficaria tão espessa. Ela cria uma coisinha mais com uma sensação de uma névoazinha. E a transparência, ó, eu tenho como botar totalmente claro ou escurecer bastante. Para causar esse destaque, o que a gente faz? A gente vem aqui e troca a cor. Ele já tinha usado um cinza, eu botei o cinza aqui, mas eu poderia usar qualquer outra cor. Por exemplo, se meu fundo fosse rosa claro, eu poderia usar um rosa mais escuro. Aqui vocês vão brincar na criatividade. O preto é sempre uma que vocês não erram, porque aí tem como vocês mexerem aqui na opacidade da transparência e ela vai ficar do jeito que você quer. Para causar esse efeito de sombra, também temos essa opção aqui de flutuante, ó. Essa flutuante aqui, ela fica mais espalhadona, tá vendo? Ela só dá um leve destaque quando a gente tira, quando a gente bota aqui, um leve destaque na palavra. Então, se você quer causar uma sombra, esse aqui no sombreado, jogando um preto e mexendo no desfoque e na transparência, você causa uma assertividade melhor para esse contraste. Então, já diminuímos um problema, porque seria exatamente isso aqui que ele estava fazendo. Ó. Ele copiou momentos românticos, duplicou ele e pintou de trás de mais escuro para criar aquele efeito de sombra ali. Aqui a gente já tem ele configurado para a gente escrever qualquer outra palavra depois e ele manter esse efeito aqui. Porque aqui, ó, se eu fizesse isso no momento, fazer a mesma coisa no auxilia no relaxamento e assim por diante. Então, a gente já sabe que tem um jeito mais fácil de causar essa sombra do que duplicar a nossa imagem aqui. Outra pontuação a fazer aqui. O logotipo dele está certinho. O logotipo a gente sempre vai aplicar nas extremidades da esquerda ou da direita, de baixo ou de cima.
Aqui, como é um story, fica uma dica de vocês botarem o logotipo para baixo. Por quê? Aqui em cima no story já vai ter a foto de vocês com o nome de vocês do lado. Então não tem para que você criar uma fixação da sua marca se ela já vai estar escrita lá em cima. Tem a minha foto aqui. Vou até fazer uma representação aqui para vocês visualizarem melhor. Ó, já tem a minha foto aqui em cima. E ainda tem o Gabi Pacheco escrito aqui do lado, não tem por que eu escrever Gabi Pacheco de novo em cima. Então, a ideia de você posicionar o seu logotipo no Story seria para ter um outro ponto de contato. Então, sabemos que lá em cima é melhor não. Vamos usar ou aqui na extremidade inferior direita, ou na extremidade inferior esquerda, ou centralizado na parte inferior também. E uma coisa que eu quero que vocês levem em consideração para story, para feed, para e-book, o que vocês venham fazer de arte gráfica. Quando a gente vai botar no canto, a gente nunca vai colar nada nas paredes, porque a gente precisa de um espaço de respiro. A mesma coisa a gente não vai fazer no chão, a gente não vai colar nada no chão, só que a gente vai deixar sempre o mesmo espaço. Imagina que isso aqui é um ambiente, um cômodo. Aqui é o chão do ambiente, e aqui é a parede do ambiente. A gente sempre vai deixar o nosso logotipo com a mesma distância entre os dois. Se for para mim, eu já vou no olhômetro. Mas se para você for difícil fazer esse equilíbrio daqui, porque isso aqui parece detalhezinho, mas são umas coisas que dão um toque da nossa arte parecer mais profissional ou mais amadora. Então, esse equilíbrio, as pessoas às vezes nem sabem o que que é, mas está faltando um tchan, tem alguma coisa que não está muito equilibrada, por quê? Porque a gente não tem um espaço de respiro simétrico. Então, se para você for difícil no olhômetro, igual é para mim, você cria dois retângulos assim, ó, e usa como uma margem aqui, ó. Se você botar ele embaixo e em cima, você sabe que pode chegar até ele na parede e até ele no chão. Isso aqui pode ficar para você como uma base, você pode deixar um post assim já salvo aqui, para você sempre usar esse parâmetro aqui, ou simplesmente, depois que você fez isso, você sabe que sempre quer usar o seu logotipo aqui nesse cantinho. Você cria outro para o canto direito, bota lá na sua paredinha, bota lá no seu chãozinho, e bota o seu logotipo chegando até os dois na direita. E cria um terceiro post. Tá vendo aqui, ó? Como é que eu duplico esses posts que eu tô copiando aqui, ó? Tem esse papelzinho aqui, ó, com mais. Se eu clico nele, vai em duplicar página. No celular, nas configurações dos três pontinhos, lá também tem essa opção duplicar página. Tudo que está numa página vai para outra. Isso faz você ter menos trabalho, porque se você já arrumou a primeira, você não precisa arrumar todas as outras. Aí eu deixei uma com o meu logotipo na esquerda, uma na direita, e já vou deixar uma aqui no meio. A mesma coisa eu vou fazer quando eu for criar meus posts para o feed, tá, gente? Eu já posso deixar equilibrado lá. Para eu não correr o risco depois de estar mexendo em outra coisa aqui e tirar o meu logotipo do lugar, e depois eu não vou lembrar qual foi o tamanho que eu usei na outra arte, o que que eu faço? Eu posso clicar sobre a imagem e bloquear. Quando eu bloqueio, eu posso fazer o que eu quiser aqui, ó, que ele não vai se mexer. Aí eu posso deletar o fundo, mexer em cima, que ele vai continuar paradinho. Então, uma estratégia bem legal é você, depois que posicionou o seu logotipo, trava ele. Mas só vai travar só ele. Eu já vou deixar bloqueado, porque esse material aqui já vai ficar para o Luiz, que eu estou fazendo dentro do link dele, assim como vai ficar o da Gabi também, então eles já vão poder trabalhar até aqui em cima. Então, a gente já tem um logotipo na esquerda, um na direita e um no meio, para o Story. Deixa eu bloquear esse aqui também. Beleza. Aí, nós botamos a nossa sombra aqui. Cadê? Esse foi nesse que eu botei? Foi. Nós temos a nossa sombra aqui, que era o nosso problema inicial. E a nossa imagem, que era na cor original. Vamos botar ela aqui na cor original. Lembrando, boto para definir a imagem como plano de fundo, que ela vai lá para trás. Eu posso só puxar nessas bolinhas diagonais aqui para escolher o melhor posicionamento da minha vela. Como aqui é um story conceitual, eu não preciso deixar ela totalmente aqui aparecendo.
Eu posso cortar um pedaço. Ah, vai cortar um pouco do logotipo. Não tem problema, porque a gente só está fazendo uma alusão à ideia da vela. A gente não está fazendo propaganda do produto. Ali em cima, ele tinha botado em marca d'água. O que, que eu acho interessante? Como vai ser um story, a maior forma de captação atual do Instagram é através dos stories e dos reels. Eles são muito consumidos pelo público, até porque, por exemplo, a gente posta no feed um dia sim, outro não, ou de repente a pessoa muito comprometida posta todo dia. A vida útil daquele post lá é de 4 horas no feed, e no story são de 24 horas. Só que a gente consome muito, então a gente vê todos os stories que todo mundo passa, toda hora tem coisa nova, então é o lugar que a gente mais fica preso. Então, por isso que a gente tem muito mais visualização num story e interação do que no feed, por exemplo. Porque as pessoas consomem mais por lá. E o que, que acontece com o story em si? A gente está falando aqui de uma arte que vai ser postada num lugar que, teoricamente, é um lugar nativo para vídeos e coisas mais orgânicas. Mas a gente vai trabalhar aqui um story mais elaborado, que esse mesmo conteúdo que ele criou aqui uma vez, ele vai poder utilizar outras vezes. A cada 2 semanas ele pode soltar esse mesmo story, não tem problema. Então, já que ele está fazendo um produto, uma arte mais elaborada, vamos dar vida, vamos até um pouco mais além do que a gente iria nesse post aqui. As pessoas nos stories gostam de coisas mais com mais vibralidade, que sejam com cores mais reais, para a pessoa ter a noção de que ela está vendo a coisa de verdade ali. Então, quando ele botou aqui a vela muito clarinha lá atrás, com a letra branca, a gente está tendo duas possibilidades de não retenção, que seria o fundo muito claro, com pouco contraste ali para a letra. Então, a gente vai dar um jeito nisso. A gente já deu o contraste que a gente queria para o tema, e agora a gente vai dar um contraste e um equilíbrio de peso para esses elementos aqui. Parece difícil, mas o equilíbrio de peso, o que seria? Vamos pensar na hipótese de uma prateleira que só tem duas mãozinhas francesas penduradas embaixo, sem estar com nenhum parafuso prendendo. Se você bota muito peso de um lado da prateleira, a probabilidade que aquela tábua vire com tudo que está só na esquerda ou só na direita é grande. Então, a gente sempre que fizer uma arte gráfica, a gente tem que pensar no equilíbrio. Então, aqui, ó, eu já peguei o logotipo e mantive no mesmo canto inferior direito que ele botou, até porque, por mais que a gente possa utilizar o logotipo em qualquer uma das extremidades, o nosso senso de leitura é o ocidental, a galera aqui do Ocidente, a gente lê da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, a gente pensa numa carta, a gente não bota lá, querido fulano de tal, sempre aqui na esquerda. Depois a gente escreve nosso texto e assina nosso nome aqui embaixo. A gente aprendeu mais ou menos culturalmente já como funciona o nosso cérebro, só que a gente não sabia que isso tinha um embasamento científico. Então, a gente lê dessa forma, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, eu gosto de assinar com o logotipo embaixo. Sempre que houver um espaço para cá, eu prefiro dar visibilidade para cá, porque já é a nossa leitura, nosso ritmo de leitura olhar para baixo no final. Então, certinho, ele pontuou aqui, botando o logotipo embaixo. Eu só tiraria essa transparência que ele botou lá, e agora vamos trabalhar isso aqui de uma forma que seja mais legível para o público. Vamos lá. O story é uma coisa bem rápida, então a gente não pode deixar uma imagem estática se tornar um pouco cansativa para o público. Até porque um story ele tem 15 segundos. Quando a gente posta uma foto, se a gente não puser música para aumentar ou diminuir o tempo, botar GIF, ele vai ter 15 segundos lá parado. Então, a pessoa, de repente, vai se cansar de ler aquilo ali 15 segundos parada e vai pular o seu story. Aí você não marca ponto com o tio Mark, porque ele não quer que ninguém pule nosso conteúdo, porque aí é sinal de que a pessoa não curtiu. Então, o que a gente faz? Se a gente for escrever nos stories pontuações assim, seria interessante a gente botar isso aqui se mexendo. Mas aí, como que eu vou fazer isso aqui se mexendo? Dentro do próprio Canva. Vamos lá. Primeiro eu vou botar o equilíbrio aqui. Aqui o motivos para acender sua vela tá muito pequenininho. Então, já que isso aqui é um título, vamos aumentar, quebrar isso aqui em 2 linhas, para chamar atenção para esse título. Eu venho aqui no espaçamento a gente tem o espaçamento entre letras, ó, que a gente consegue aumentar e diminuir
as letras. Deixa eu dar mais um aqui. A gente consegue aumentar e diminuir o espaçamento entre as próprias letras. E a gente tem como aumentar e diminuir o espaçamento entre as linhas. Quando alguma coisa está muito longe assim, a gente tem a mesma ideia de que são tópicos, igual está aqui embaixo. Então, quando for um parágrafo, uma frase inteira, a gente aproxima. Claro, não pode trepar uma letra na outra assim, e nem pode ficar tão distante. Então, a gente junta pelo nosso olhômetro mesmo, de como fica mais interessante aqui. 89% das fontes do Canva, a gente tem que fazer essa junção entre linhas, tá? Então, provavelmente, quando você for parar para olhar sua arte, dá com certeza para você dar uma mexida no espaçamento entre linhas, se você não fez isso antes, porque o espaçamento natural dela é muito distante. Então, já botamos aqui o logotipo para um tamanho mais interessante. Eu vou deixar aqui a suposição de que a fotinho do logotipo do Luiz está aqui, para vocês terem uma ideia. Luiz, é Sereneide Velas o nome de usuário, né? Perfeito. Sereneide Velas. Então, vamos lá. Digamos que aqui, como vai aparecer no story para o seguidor. Então, a gente nunca pode ter conteúdo chegando até aqui em cima como estava, porque olha como é que estava grudadinho lá anteriormente. A gente nunca chega lá em cima, porque senão vai ficar por baixo da nossa foto e do nosso nome. Então, eu já cheguei para cá, eu já botei em um lugar que esteticamente ficou agradável, porque é um vazio lá atrás. Ó. É um vaso e uma planta que estão até desfocados, que não são os elementos principais do nosso tema aqui. Então, eu já botei ele ali em cima. Não precisei aumentar a transparência da imagem para dar um realce para cá, porque a composição tá bem bacana e as pessoas gostam de contraste. E ele usou aqui ó, uma pegada muito legal para quem tem identidade visual criada por um profissional, ou vocês mesmos elaboraram elementos, ele tem um isotipo aqui, ó, para usar como elemento de apoio dele. Então, ele utilizou esse elemento daqui como a bolinha do tópico. Se você não tem um elemento para chamar de seu, você pode tanto usar só o tópico mesmo aqui do Canva, ó, que já cria ou uma bolinha ou cria uma numeração. E, por exemplo, se ele tivesse posto aqui, são 1, 2, 3, 6 motivos. Se ele tivesse posto aqui, ó, 6 motivos para acender a sua vela. Ele poderia ter utilizado o número, mas ele usou os tópicozinhos. Ele teria essa alternativa, mas eu acharia, Luiz, aqui mais assertivo para a gente prender a galera que fica entediada nos stories, a gente botar isso com essa pegada, ó. 6 motivos para acender a sua vela. Por quê? O nosso cérebro é extremamente curioso. Então, se a gente viu um e a gente sabe que são 6, a gente aumenta a probabilidade de retenção do público quando a gente conta, porque ela sabe que está no 1, está no 2, está no 3 e vai dar continuidade àquilo ali. Então, uma forma de retenção através do design é a gente usar os números. Então, eu vou pegar o texto dele, ó, o texto dele tem várias caixinhas de texto separado, tá vendo? Vocês conseguem ver o roxinho aqui em volta? São várias caixas separadas. Eu estou pegando todos eles e colando na mesma caixa do texto de cima. Claro, se ele soubesse dessa estratégia aqui antes, ele já teria feito tudo numa caixinha só, ele não teria por que ter botado aqui. Mas é como eu estou pegando o conteúdo que já está pronto dele, eu estou fazendo isso aqui. Então, peguei todos os textos, botei na mesma caixa. Por quê? Porque se eu quero contar de 1 a 6, e se eu botar em caixas separadas, ele não vai entender que é para contar até 6. Aí tá esquisito, porque um está começando num lugar e outro está começando no outro. O que eu faço? Eu tenho que selecionar o meu texto e justificar, igual a gente faz no Word, no Excel, nas coisas que a gente já conhece, justificar no alinhamento à esquerda. Sempre quando a gente tiver tópicos numéricos ou de bolinha, a gente bota alinhado à esquerda para ele começar a palavra logo depois do número. Aí, um erro aqui que acontece, vou até botar aqui uma coisa aqui atrás para vocês poderem ver melhor. Um erro comum de acontecer quando a gente está usando texto em tópico. A gente achou que o espaçamento aqui está pouco, então a gente quer dar um Enter. Se a gente dá um Enter, a gente cria outro númerozinho.
E se a gente apaga esse número, já começa uma outra contagem. Então, aqui, se eu quisesse um espaçamento maior, o que eu teria que fazer? A mesma pegada lá de cima, só que aqui, ao invés de eu diminuir o espaçamento entre letras, eu vou aumentar, porque eu quero que um fique mais distante do outro. Aí, já entrando mais no detalhe ainda, isso aqui vocês não precisam gravar tudo de vez, mas estou falando como eu faria. Eu não quero deixar esses dois aqui que estão numa linha quebrada, ó, tão separados. Então, eu também tenho a possibilidade de, quando eu seleciono só essas duas linhas, eu diminuo só desses dois e todo o restante continuar mais distante, tá vendo? Aí, se eu selecionar esses dois aqui, ó, eu posso aumentar só um pouquinho a distância entre eles dois. Já baguncei o de baixo. Aí, o de baixo eu tenho que diminuir também. Isso aqui só acontece por quê? Porque eu quebrei o texto que é um pouco mais longo em duas linhas para poder ficar mais fácil a visualização do público. Aí, o que eu acho legal aqui? A gente botar isso se mexendo para causar uma sensação de interatividade com o público. Mas aí, o que eu vou fazer? Eu tenho as opções de ir lá nos efeitos, no mesmo lugar que eu botei a sombra, eu posso ir lá em efeitos de novo e selecionar essa opção de fundo, ó. Essa opção de fundo aqui, eu posso arredondar mais, eu posso tirar o arredondamento e ficar totalmente quadrado. Eu posso aumentar a expansão desse fundo que eu tenho ali para poder dar um destaque. Eu posso botar ou diminuir a transparência disso aqui. Isso aqui é a forma mais fácil de você botar uma caixa de texto atrás dos seus stories. Mas eu vou complicar um pouquinho, que eu quero uma coisa mais ainda com movimento. Vindo aqui nos elementos, eu vou pegar um retângulo e vou fazer essa caixa aqui, porque eu quero que elas fiquem soltas. Eu quero que elas cheguem até aqui a borda. Então, eu puxei. Sempre quando a gente for redimensionar uma imagem desses quadrados, bolas, tudo que aparece aqui, ó, no Canva aparece agora, porque isso aqui é uma atualização recente, antigamente uma bola e um quadrado só tinha como a gente fazer assim, aumentar e diminuir o tamanho. Agora tem como a gente achatar e alongar as formas. Para alongar e achatar, sempre vai ser nesses tracinhos compridos. Para a gente poder manter a forma original e só aumentar e diminuir o tamanho, é sempre nas laterais. Então, aqui, se eu quero só aumentar, eu puxo pela lateral. Se eu quero só diminuir, eu puxo pela lateral, na diagonal. Se eu quero achatar ou alongar, eu venho por esses que ficam nas extremidades aqui, ó. Então, foi assim que eu fiz essa caixa de texto para botar aqui atrás do texto do Luiz. Eu peguei um quadrado, que é a primeira forma que aparece, botei atrás do meu texto, diminuí a largura que eu queria em relação à letra e puxei até a distância que eu queria. Só que eu quero fazer vários desses. Eu vou fazer isso várias vezes? Não, eu só vou duplicar esse elemento aqui. Eu posso tanto copiar ele e colar, quanto eu posso duplicar esse elemento. Então, se eu dou no computador um Ctrl+C, Ctrl+V, ele duplica. Se eu clico lá no celular, copiar e colar, ele duplica. Também existe a opção duplicar direto. Você pode clicar tanto com o mouse aqui, para você duplicar o elemento. No celular, você pode clicar nos três pontinhos para duplicar o elemento, ou pelo computador eu posso dar um Ctrl+D de dados de duplicar, que ele vai duplicar. Então, eu já sei que eu tenho 6 aqui, então eu vou fazer 6, ó. Estou duplicando. Mas você sentir mais facilidade aí de não usar o atalho, você vai no mouse ou nos três pontinhos do celular. Ficou na frente do meu texto. O que eu faço? Em vez de eu arrumar primeiro o meu texto aqui, eu vou primeiro arrumar os meus retângulos, senão eu vou ter trabalho à toa. Eu poderia simplesmente vir aqui e ficar arrastando um por um, ó, mas aí, de repente, um ia ficar mais largo do que o outro, um ia ficar mais para cá. O que eu faço? Eu tenho a opção de selecionar todos eles. Eu posso vir em posição e eu posso pedir para todos eles ficarem alinhados à esquerda. Posso pedir para todos, se eu botasse alinhados abaixo, por exemplo, ficariam um em cima do outro, ó.
Não é a ideia. Então, eu botei todos alinhados à esquerda. Eu aqui, pelo meu costume, eu já tenho uma noção de distância, então já acabou ficando tudo certinho. Mas digamos que tivesse ficado assim, ó, cada um num lugar diferente. E eu quero todos eles com a mesma distância. Então, eu seleciono todos os meus retângulos e venho de novo em posição, lá onde eu botei alinhado também, e aperto a opção equidistante. E eles ficam todos exatamente com a mesma distância, ó. Eu só não vou usar essa equidistância daqui, porque eu fiz de bobeira aqui para mostrar para vocês, e botei muito longe. Então, eu vou apertar mais um pouquinho aqui, porque senão vai ficar fora do esquadro do texto que eu quero. Então, eu venho aqui em posição equidistante. Todos ficaram no mesmo tamanho, com a mesma distância entre si. Arrumo onde eu quero. E depois, eu posso tanto recortar e colar meu texto de volta, ou eu simplesmente poderia clicar sobre o meu texto. Cadê ele? Poderia clicar sobre o meu texto e vir em camadas e trazer para frente. Existe uma opção aqui, que é muito interessante vocês saberem a diferença entre trazer para frente e enviar para frente. Por exemplo, quando eu boto camada para frente, ele só pula uma camada para frente. A camada seria esses retângulos. Cada objeto que a gente bota é uma camada. Se eu boto camada trazer e não só o para frente, eu boto trazer à frente, ele vem todo para frente. Isso aqui ajuda bastante, você economiza tempo na hora de ficar editando aí. Você não precisa ficar trazendo um por um para frente. E tem uma outra opção, eu não sei se no celular isso funciona, mas no computador que é recente também, que eu achei interessante. Quando a gente clica em camadas, a gente tem uma opção agora de mostrar camadas. Aí aparece igual é no Photoshop, em outros programas de edição de designer mais profissionais que a gente trabalha, que as camadas aparecem aqui, ó. Então, você consegue saber qual que está embaixo, qual que está em cima. Então, ó, vamos botar esse meu retângulo aqui, lá pertinho dos outros, porque na hora de eu puxar, ele vai estar mais perto. O meu texto está aparecendo aqui em cima. Se eu quiser localizar alguma dessas camadas, botando nessa opção mostrar camadas ali, e eu clicar em cima de um elemento, ó, eu cliquei em cima do logotipo dele, já sinalizou para mim, ó, que está aqui e já me avisou que está bloqueado. Então, isso aqui é muito legal quando você está trabalhando com muita coisa dentro de uma imagem. Então, eu já criei uma caixa de texto que destaca o meu conteúdo lá do fundo, que não embola o meu texto aqui, só que esse daqui de baixo não ficou proporcional ao tamanho que eu queria. Então, só esse daqui que tem duas linhas, eu vou aumentar, ó. Gabi, você falou que existe uma margem de respiro e tua palavra está grudada ali na parede. Isso não pode acontecer. Seleciono todo ele e chego mais para cá. Ou diminuo um pouco a minha imagem. Ah, mas o Luiz tinha os isotipos lá, Gabi, tão bonitinho. Ele pode simplesmente botar aqui em cima, ó, da caixinha que a gente criou. Agora a pessoa consegue visualizar bem melhor. Ah, eu não sei se eu botei exatamente no meio do retângulo ali. Quando a gente movimenta um objeto sobre o outro, ó, ele já sinaliza. Quando está no meio, ele sinaliza aqui. Mas se eu quiser, eu também posso ir lá de novo em posições. Ó, seleciono o isotipo dele, seleciono a caixinha que eu quero botar os dois exatamente no meio, venho em posição, organizar e boto o que eu quero no meio. Quando eu boto no meio, vai certinho ali para o meio. Comigo acaba não acontecendo isso, como eu já vai muito no automático. Eu já sei. Ó, quando eu duplico aqui, ó, eu posso tanto copiar e colar, como eu falei, quando eu posso duplicar. Quando eu faço pelo computador ou pelo celular e eu arrasto um elemento embaixo do outro, vou dar um zoom aqui para vocês verem, que esse elemento já cria uma linhazinha, uma régua, que mostra que está exatamente embaixo do outro. Então, ficar ligado nessas guias aqui, ó, te ajuda se você não está acertando o espaçamento dos objetos. Então, botei outro aqui no 4, vou duplicar mais um aqui para o 5, e vou duplicar aqui mais um para o 6. Esse 6 aqui eu não vou botar no meio, eu vou botar na mesma equidistância que eu estava botando lá em comparação ao número. Porque a frase que está aqui embaixo, ela desceu porque ela precisava quebrar a linha. Ela não é outro tópico. Então, eu já criei uma distribuição aqui que facilitou a leitura do meu seguidor que está olhando lá meu story.
Agora, vamos... Esse 6 aqui, eu vou dar um destaque para ele. Vou deixar aqui, ó, motivos para acender a sua vela. E a marca do Luiz, ela é toda grafite e verde. E tem um toque de turquesa. Nesse caso aqui, a gente está usando só o verde e o grafite dele. Eu vou botar esse número 6 aqui, ó, com o verde dele. Já tem salvo aqui, já aparece, quando a gente adiciona qualquer imagem aqui no Canva, e a gente vai mudar a cor de alguma coisa, quando aparece isso aqui, ó, opções presentes na foto, é porque já aparece as cores do seu logotipo, a cor da vela, qualquer imagem que você bote na foto já aparece aqui. Então, você pode utilizar isso aqui se você não souber o código de cor da sua fonte de cabeça, da sua paleta de cabeça. Então, vamos dar uma arrumadinha aqui. Eu tenho o hábito de sobrepor imagens, assim, igual eu tô botando 6 aqui atrás do M, mas é porque eu já tenho uma noção de equilíbrio. Eu sei que tá pesado do lado de cá, onde estão os retângulos cinza. Então, eu sei que eu posso botar um peso aqui. E eu posso botar esses motivos em cima do 6, porque tem destaque da palavra branca para o número 6 em verde. Mas se para você começar a complicar, você não faz esse tipo de sobreposição, tá? Você bota separado. Se você achar que está ficando difícil, que você não está sabendo equilibrar, não faça sobreposição. Nem em cima de imagens, nem em cima de texto sobre texto. Aí aqui, ó, eu quero fazer um charminho aqui. Eu quero botar uma transparência nesses retângulos que vão ficar ali, para eles não ficarem tão chapados. Volto lá no começo da aula. Venho aqui, ó, e diminuo um pouquinho a minha transparência. Agora, o maneiro. Vamos fazer isso aqui se mexer para virar um story de vídeo. Já que ele vai para um lugar onde é legal a gente postar vídeo, vamos transformar isso aqui num story de vídeo. Poderia ser uma arte assim? Tá equilibrada? Tá maravilhosa. Já estaria totalmente pronta para ele postar. Obviamente que apagando esse detalhe que eu botei para vocês verem onde fica a nossa foto e o nosso nome. Aqui ele já teria uma arte pronta e eu vou mostrar a anterior para fazer o comparativo. Aqui a gente tinha a anterior. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Ó. Essas daqui vocês ignorem, essas do lado. Vamos pensar na segunda e na primeira e na segunda aqui. Isso aqui não causa um impacto mais atrativo, não está mais chamativo tanto na imagem quanto facilitou a leitura? Então, isso que a gente tem que ter essa noção. Ah, Gabi, vai dar muito trabalho. Malandramente, você fez isso aqui uma vez. Daqui a pouco, de repente, ele vai botar 4 motivos para você espirrar seu body splash, o seu home spray, que é como se fosse o nosso body splash de perfume, só que para casa, aquele cheirinho gostoso que dá na casa que ele também vende. Ele pode simplesmente vir aqui, duplicar essa página, aí ele vai editar essa imagem aqui, deixa eu tirar o zoom. Se ele quisesse fazer esse outro, sem ter esse trabalhão. Ele vinha aqui, deletava a foto da vela, porque ele vai usar um home spray. Ele vem aqui de 6 e troca para 4 motivos e fala alguma coisa sobre o home spray aqui. Ele só vai trocar o título, tá vendo a sombra que ele já tinha tido o trabalho de fazer duplicado lá, já não vai ter mais. As caixinhas já estão no lugar certo. Se ele for trocar o texto, ele vai clicar aqui, vai apagar 2, porque ele falou que são 4 motivos, e vai apagar esses 2 retângulos de baixo também. Então, o trabalho que a gente tem de fazer um modelo é basicamente uma vez só. Porque depois a gente pode duplicar e aplicar ele em novos conteúdos. Então, ele já tem aqui embaixo um outro pronto. Agora, vamos fazer isso aqui se mexer. Eu posso selecionar tudo junto e vir na opção animar. Aqui na opção animar, tem algumas que são gratuitas e tem algumas pagas. Se você não assina o Canva, você vai ter acesso a fazer a animação de vídeo do mesmo jeito, tá? Quando eu digo animação de vídeo, a gente está falando em tornar uma imagem estática se movimentando, tá? Para poder chamar a atenção do público. Ali, ó, passando o mouse sobre elas, assim como se você passar o dedinho em cima das outras no celular, você consegue ver a forma que ele vai dando, ó. Essa daqui é panorama, ela vem de ladinho, e tem até já uma setinha para ajudar a gente, que mostra de onde que ela vem, ó.
Essa aqui, panorama, vai de lado. Essa aqui, elevação. O nome já diz, vem de baixo, eleva. Surgir, ela vem apagada e depois vai acendendo. Quicar, já é mais agressivo demais para ele estar falando de vela relaxante. Não pode ser esse quicar. É legal para uma brincadeira de criança, uma super promoção de alguma coisa que você quer chamar a atenção. Até nisso a gente tem que entender que existe um conceito de marketing por trás até do movimento que a palavra está fazendo. Então, como a gente está falando aqui, ó, de tranquilidade, relaxamento, a gente vai pegar esses mais tranquilinhos. Esse de baixo está vindo muito rápido. Esse deriva daqui, ó, poderia ser ele. Poderia ser esse tectônico aqui? Não, já é muito confuso. Esse neon aqui, ó, parece que ele usou drogas. Fica piscando, piscando, piscando. Não é legal isso. Porque a gente vai cansar a vista do nosso público, então não é interessante. Então, a gente escolheu um. Digamos que a gente vai pegar esse... Deixa eu pegar um aqui. Esse panorama que vem andando de ladinho. Essa seria uma forma da gente animar. A gente já teria feito o post todo animado. Só de selecionar tudo e botar em animar. Se eu quiser fazer aquela ideia de que parece que a pessoa está digitando o texto na hora, aí eu tenho que selecionar o texto individualmente, ó, selecionei o texto, venho em efeitos não, em animar. Quando eu seleciono o texto, aí aparece uma opção diferente de quando eu seleciono um monte de imagem junta, que é a opção, ó, teclado, a opção subir, a opção deslocar, mesclar, bloco, esse bloco eu não gosto, explosão, tá vendo? Tá digitando tudinho ali, ó. A opção cair, vai fazendo uma ondinha, rolar, as letrinhas vêm quicando, opção skate, que ele vem da esquerda, da direita para a esquerda, e essa opção aqui, que é um zoom de afastar, que não é legal para leitura. Tem os mais exageradas aqui, cambalhota, que vem quicando, neon. Aí você pode usar a sua criatividade na hora de fazer isso aqui. Quando a gente bota um movimento, essa imagem deixou de ser uma imagem e virou um vídeo. Aí, aqui em cima, no computador e embaixo no celular, aparece um relógio, que aparece editar a duração. A gente sabe que um story interessante tem 15 segundos. O que a gente vai fazer? A gente não vai botar os 15, a gente vai botar um pouquinho menos. Malandramente, vamos botar aí uns 13, 14, 12. Vamos escolher dependendo da nossa quantidade de texto. Gente, levando em consideração, tem que dar para ler. Então, você, depois que der play nele, você vê se você conseguiu ler naquele tempo, tá? Porque, de repente, eu jogo 3 segundos aqui e não é tempo suficiente para eu poder ler o texto todo que tá. Quando for muito texto, inclusive, não bota ele como vídeo, deixa como imagem que a pessoa segura e lê. Beleza, aí eu botei aqui, a duração vai durar 13 segundos. Deixa eu botar aqui o próximo. Vou botar para ele começar para vocês verem. Como é que vai ficar, ó. Apareceram, foram quicando lá pro ladinho. Depois ele fica estável, que é para a pessoa poder ler o texto. Então, ele vai aparecer assim nos stories. Então, ele virou um vídeo. Eu poderia botar outras coisas aqui, ó. Eu poderia vir aqui em elementos, se eu quisesse papagaiar um pouco, eu poderia vir aqui em elementos e botar shine. Shine é brilho em inglês. E pegar brilhinhos. Eu poderia botar o detalhe que fosse, também vai da criatividade de vocês. Mas se eu quisesse um brilhinho que se mexesse, o que eu ia fazer? Eu venho aqui nas configurações e boto que eu quero ele animado. O animado tem tanto para o gratuito quanto para o pago. De repente, no gratuito, você vai ter menos opções. Mas aqui, ó, vai aparecer um monte de brilhinho se mexendo. De repente, eu queria botar um brilhinho aqui em cima do número 6. Seria uma hipótese. Então, vai da criatividade de vocês, de como que vocês vão fazer isso. Beleza, terminamos, ficou show de bola. Todo mundo entra num consenso aí no chat que tá mais fácil de ler. O Luiz falou para eu não brigar com ele em público. Ele acertou em muitas coisas. A gente só está pontuando aqui o que poderia ser melhorado realmente. Todo mundo fala que
Se concorda ou não que ficou mais fácil de ler o segundo do que o primeiro? Show de bola. E coisa fácil, viu, gente? É coisa que dá para aplicar. Parece que eu falei 50 milhões de coisas, porque eu expliquei de várias maneiras, formas que vocês podem fazer as coisas. Quer assistir essa aula várias vezes? Assiste lá no link do YouTube que eu vou botar depois para tentar fazer um igual. E só vai pegar na prática, realmente. Mas aqui a gente aprendeu a composição de equilíbrio, o destaque, aprendemos a botar transparência, a criar os tópicozinhos de número ou bolinha, como criar esse quadrado atrás. Existe uma outra forma, inclusive, que eu vou usar no próximo exemplo que eu vou dar, que é o post da Gabi, que é de fazer essa caixinha aqui. Então, ó, já tá pronto. Show de bola, Luiz. Já pode soltar esse story uma vez por semana, se você quiser. Inclusive, pode deixar agendado no Meta Business. Pode escolher uma musiquinha lá para poder tocar de fundo. Ou, se ele quisesse, ele poderia até vir aqui, ó, nos elementos e escolher uma música. Porque não tem uma gama tão grande quanto as músicas do Instagram, obviamente. Mas se eu escrever aqui relax e vier andando aqui pro ladinho, ó, eu escolho áudios, aparece até umas músicas, ó. Então ele poderia, vocês ouviram aí quando eu dou play dá para vocês ouvirem? Eu não consegui escutar, não. Então, é porque de repente não capta a execução de áudio de outra mídia aqui. Mas depois vocês testem aí. Tem várias musiquinhas. E todas essas musiquinhas que tem no Canva, elas são totalmente liberadas para a gente poder veicular, de repente, um anúncio. Elas não têm aquele lance de foto é direito de imagem. Esqueci como é que é o nome. Quando a gente tem que ter autorização para poder veicular uma música, eu esqueci qual é o nome que a gente tem que pagar royalties para o compositor. Então, a gente tem o direito de utilizar elas. No gratuito, vai ter algumas mídias de música, só que no pago, vocês vão ver aqui, ó, tem um monte de coroazinha, tem muito mais. Isso daqui é gratuito, ó. Tem muito mais com coroazinha que é pro Pro, e eu falo de boa. Se quiser assinar o Canva, vale muito a pena, porque é 30 e poucos reais por mês, às vezes nem isso, mas tem muita coisa diferente. Ah, tá. Terminei. Já escolhemos definimos o design todo, já escolhemos a musiquinha ou não, já escolhemos como que ele vai se mexer. Agora vamos salvar. Quando a gente salva uma imagem, a gente vem aqui em compartilhar, baixar. A mesma coisa no celular, tá, galera? Para imagem, sempre vai ser PNG. Para vídeo, sempre vai ser vídeo MP4. Vocês podem anotar isso. Porém, é muito intuitivo, é a única opção de vídeo que a gente tem aqui, ó. JPEG é formato de foto, PNG é foto, PDF e PDF para impressão são para e-books e outros materiais gráficos. CVG só aparece para quem tem o pago, que é um formato vetorizado. Você pode esticar essa imagem depois que ela vai ter uma resolução ampla. A gente tem o GIF, que é um clipezinho muito curto. Então, ele não conta como vídeo. Então, sempre que for baixar um vídeo, vai baixar como vídeo MP4. Não precisa mexer nessa qualidade aqui, ó. Pode deixar sempre nessa oficial que já vem nele aqui, a 1080, que já é em HD. Para quem tem o Pro, tem a opção de 4K, que é em Ultra HD. Tem necessidade disso para o Story? Nenhuma. Mas, de repente, é um Reels, alguma coisa mais importante, uma apresentação que você quer fazer, você pode, se você tem um pago, usar em 4K. Beleza. Uma coisa importantíssima, principalmente para quem faz isso no celular, que gasta mais memória. Quando você for baixar, você baixa só a página que você quer. Aparece lá assim, ó, selecionar páginas. Você seleciona, você pode selecionar como página atual, que vai exatamente para que você está, ou se você sabe de cabeça o número, você vem aqui e seleciona. E bota para baixar só a página atual, senão você vai encher a tua galeria ou a tua memória do computador de várias mídias que você não vai usar agora. Por exemplo, eu tenho clientes que usam o mesmo projeto do Canva e tem 50 modelos diferentes que elas deixaram lá dentro. Imagina errar e baixar 50 vídeos de uma vez, 50 imagens. Que saco também apagar isso tudo depois. Então, lembrem de botar aqui para a página atual.
Por exemplo, aqui só dificultando um nível, eu não vou explicar sobre isso agora, mas só para quem já é mais avançado nisso aqui. Se eu quisesse ter posto 6 motivos para acender a sua vela, só tivesse posto aqui do 1 ao 3 e daqui do 4 ao 6, eu poderia baixar esses 2 vídeos juntos. O que eu faria? Na hora de baixar, eu botaria, em vez de todas as páginas, eu botaria página 2 e 3. Ele baixaria como se fosse um vídeo só. Isso facilita muito quando a gente vai fazer conteúdos mais longos, que não é a ideia aqui agora. Luiz, ficou alguma dúvida das pontuações? Não. O que você achou aqui da visualização? Para você ficou mais claro? Alguma coisa que te incomoda que você não gostaria de fazer dessa forma? Não, ficou um pouquinho melhor, né? Só um pouquinho só. A música que deu origem à marca tem aí também gratuita, Moonlight Serenade, tem aí também como música. Viu, gente? A marca dele, a Serenade, foi criada com base de uma música que ele gosta, e essa música está disponível aqui. Então, ele pode usar essa música para tornar a marca dele lembrada quando tocar essa música que faz alusão direto ao nome. Já é um ponto de conexão que ele vai ter. Então, fechou, Luiz? Entendeu como é que você baixa o vídeo agora, depois que ele já está pronto? Sim, fechou. E se você quisesse baixar isso aqui como imagem também? Por mais que a gente já tenha botado o movimento, se a gente, na hora de baixar, não selecionar que a gente quer o vídeo MP4, se a gente selecionar que a gente quer PNG, ele vira uma imagem do jeito que está parado aqui, tá? Uhum. Então, você tem 2 formatos de mídia. Toda vez que a gente cria um vídeo, a gente tem o formato dele de vídeo e de imagem. Isso é bem legal também para quando a gente quer fazer a capa para um Reels. Por exemplo, isso aqui poderia virar um Reels, ô Luiz. Em vez de entrar só no Story, ele poderia entrar lá no seu feed. Aí, o que você faria aqui? Para a galera que também já acompanha esse negócio um pouco mais rápido. Dupliquei, excluo os motivos e pego o meu título e posiciono ele melhor aqui. Eu vou cortar um pouco mais a imagem aqui. Estou fazendo rápido, gente, porque essa aqui não é a pegada da aula, tá? É só para quem já saca essa, que vai ser uma outra aula, entender que eu poderia simplesmente duplicar aquela imagem lá e aqui eu já fiz a capa do meu Reels, que tem que ser uma foto ou um frame do vídeo. Então, eu poderia baixar esse aqui como imagem e usar como capinha e esse aqui como vídeo. Isso aqui já é um pouquinho acima, não é a pegada que a gente vai fazer hoje, que é mais básica. Mas aqui a gente já conseguiu aplicar todos aqueles conceitos que eu passei para vocês na outra aula, que ficou muito teórica. Aqui a gente conseguiu ver ele de forma assertiva. Quando está claro demais, com letra clara demais, a gente não enxerga. Está pequeno demais, a gente tem que dar um equilíbrio. O logotipo, ele não fica grudado nem no chão e nem no teto. Então, aqui a gente começa a aplicar tudo aquilo que era só teórico na outra aula. Alguma dúvida? Não. Show? Já pode pegar esse conteúdo que já está pronto para você lá no teu. Eu não dupliquei, não, tá? É no seu mesmo. Tá. Fechar aqui o do Luiz. Agora vamos para o da Gabi. Gabi, tá por aí? Oi, tô. Boa noite. Boa noite. A Gabi vai ser Tem um eco aí. Vou colocar o fone. Tá. A Gabi, gente, vai ser um exemplo de serviço. A gente mostrou lá agora num perfil de produto, agora a gente vai mostrar um de serviço da Gabi e o dela vai ser pro feed, não vai ser pro story. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Melhorou? Melhorou bastante. Obrigada. Nada. Deixa eu abrir aqui que ela já me mandou no WhatsApp. Vocês estão visualizando aí? Me deem um okzinho aí no chat para ver se vocês estão vendo minha tela. Tá sim, tá aparecendo. Show, obrigada.
Então, vamos lá. Aqui é o post que a Gabi fez para prospectar serviço. Então, ela fez ela tem, tanto ela trabalha, quanto ela tem outras pessoas que ela direciona para a casa dos clientes para fazer, ou na residência, ou empresarial. Ela já direciona as outras meninas que trabalham junto com ela para irem fazer a diária na casa do cliente. Para isso, é interessante ela divulgar que tipo de diária que ela faz, porque quando a gente fala de diarista, a gente correlaciona automaticamente a limpeza de casa. Mas a gente não sabe que isso aí pode ser fragmentado em várias outras coisas, ó. Não só de casa, mas como também de empresa, de estofado, pós-obra, porque ela já deixa claro aqui que limpar uma casa não é a mesma coisa que limpar uma casa depois de uma obra. Então, é outro serviço. Limpeza pré-mudança, que tem que dar aquela geralzona. Ela também tem o serviço de passar as roupas. Então, aqui ela fez um post sintetizando todos os trabalhos que ela pode executar para o cliente. O que eu senti falta aqui? Que eu pedi para a Gabi e ela não botou, mas eu vou pegar lá do perfil dela. Aí eu vou colar aqui, ó. Vou criar uma outra imagem. Ela tem um logotipo. Eu senti falta demais do logotipo dela aqui, ao invés de estar só escrito o nome dela. E também, porque quando o nosso logotipo está na página, a gente consegue trabalhar as cores dele. Então, aqui, ó, a gente tem o amarelo e um azul, que não é o nosso tom, e o rosinha deixou de fazer uma conexão ali. E como o nome da empresa dela é Migas Faxina, é bem voltado para o feminino, então o rosa tem que estar um pouco presente. Gabi, me fala, esse post aqui seria jogado em grupos de WhatsApp ou ele seria posto só no Instagram? Eu publico no WhatsApp e no Instagram também. Mas no WhatsApp ele vai para grupo ou ele vai para o status? Vai para as clientes, direcionada para o Dentro da pessoal conversa. mesmo, das clientes. Show. Sim. Então, dentro da conversa tá ótimo. Se ela fosse usar isso aqui para postar nos status, aconselharia que fizesse no formato de story, igual o Luiz fez lá, porque no story, o status do WhatsApp é em pezinho, igual no nosso story do Instagram. Então, como vai para dentro da conversa, esse tamanho que tá ótimo. Beleza, agora vamos lá, vamos fazer os ajustes. Aqui ela fez a mesma pegada do Luiz, só que ela usou já o modelinho pronto, tá vendo? Ó, que já tem a sombrinha dela lá atrás, ó. Só que pecamos aonde aqui? No espaçamento entre linhas. Ela já tinha mexido, mas essa letra daqui é tão distante que ela ficou longe demais. Eu tive que chegar até o mínimo. Então, já aprendi ali. Aqui, eu vou até duplicar para a gente ir entendendo as camadas. Aqui ela pegou uma foto e ela fez certinho. Lembra que eu expliquei que nada que não tem continuidade pode ficar sobrando? Se falta o restante da imagem, não tem o restante do espanador ali e da esponja, ele tem que ficar encostadinho. Tudo que falta, encosta nas laterais, em cima ou embaixo. Para não dar a ideia que está faltando, que realmente foi posicionado ali daquela forma. Então, aqui está totalmente correto. Aqui, de repente, Gabi, eu não usaria limpeza tantas vezes, porque isso causa uma preguiça no nosso cérebro quando ele vê palavras repetidas. Então, se você já botou lá em cima que a limpeza é profissional, aí você bota só os tipos de limpeza profissional, você não precisa repetir limpeza de novo. Então, você mete um residencial, empresarial, estofado, pós-obra, pré-mudança. Aí, o passadeira já não entraria em limpeza profissional. De repente, ele poderia estar separadinho, porque ele já não é uma limpeza. A passar roupa já não entra como limpeza, então ele entraria como um outro tópico, separado dos demais ali. Aí, vamos lá. A Gabi tem o logotipo dela aqui. Então, a gente vai pegar aqui as cores dela. Quando a gente vem no baldinho de tinta, lá onde a gente escolhe esse arco-íris, a gente tem como captar cores, como eu falei para vocês. Tanto pode aparecer já aqui, ó,
cores presentes na foto. Já aparece o azul dela, já aparece o rosa, o cinza, o outro cinza e o amarelo. Lindo, perfeito. Caso não aparecesse, o que eu faria? Clicaria no arco-íris, no conta-gota, e ia até onde a cor que eu quero e selecionaria. Só que também já é bem natural da gente saber que até no Paintbrush, em qualquer outro aplicativo de computador, a gente tem esse conta-gota, no próprio Story a gente tem, então é bem intuitivo. Mas então a gente sabe que a gente tem que trabalhar aquelas cores dela ali. Então vamos lá. Esse fundo ali de trás, por mais que esteja com transparência, ele tá muito embolado com a frente. Só que se eu jogo um assim limpão, também fica vazio. O que a gente vem aqui? A gente vem aqui nos elementos e joga textura. E vamos pegar alguma textura aqui aleatória que a gente achar legal. Eu gosto sempre de botar em fotos e procurar alguma imagem que converse. Eu acho que esse azul conversa bem com a marca dela. Mesma coisa que nós fizemos lá no post do Luiz, cliquei na minha foto e botei a opção. Deixa eu diminuir o zoom aqui para poder clicar. Cliquei na minha foto com o botão direito e botei substituir plano de fundo, já foi lá para trás. Só que primeiro eu quero mudar a cor desse fundo aqui. Em vez de ser esse azul aqui aleatório, eu quero usar o azul da marca dela. Então, eu vou pintar lá atrás com esse azul dela aqui. Eu sempre boto a imagem que eu quero usar como referência na página que eu tô, senão ele não capta a cor. Então, eu vim aqui, em vez de eu usar aquele azul que tá lá, eu vou pegar aqui o meu conta-gota e vou selecionar esse azul aqui, que é o da marca dela. Vou botar para outra página para não me atrapalhar, mas vocês podem deixar na mesma página. Agora que eu já botei o azul certo, aí sim eu vou jogar ele para substituir plano de fundo. Não quero ele fortão assim. Aí aqui eu vou jogar uma transparência que ele vai ficar só como uma texturinha realmente. Aqui, Gabi, você já está falando com a sua cliente no WhatsApp. Então, você não tem por que... A pessoa já te chamou lá. Você não tem por que mandar o seu WhatsApp aqui. Porque a pessoa já está falando com você. A não ser que isso aqui seja para divulgar num grupo, para uma pessoa mandar para outra. Aí sim, quando for só para mandar para sua cliente, você não vai botar o seu WhatsApp aqui. Você deixa só o Instagram. E quando for usar o Instagram, isso aqui é comum de muita gente fazer, pegar os símbolos originais que a gente conhece. Em vez de usar esses originais que a gente conhece, a gente vai aqui em elementos e escreve icon, de ícone, em inglês, icon, sei lá como é que se fala isso. Escreve icon, Instagram. Aí eu seleciono que eu quero elementos gráficos e não foto. Que aí aparecem esses aqui, ó. Aí eu vou pegar um de uma cor sem ser a oficial. Que eu posso botar na paleta da minha marca. Eu peguei ele pretinho ali. E eu vou pintar ele na paleta da minha marca. Vou meter um rosa aqui, na cor da minha... Ó, esse daqui é um que daria trabalho para vocês. Eu vou pegar outro. Esse aqui, ele não tá como... que possa trocar de cor. Olha a diferença. Eu vou botar esse aqui e eu vou pegar um outro aqui, ó. Peguei esse outro modelo de Instagram aqui. Tá vendo que aqui em cima apareceu um quadradinho preto e ele tá preto? Quando aparece esse quadradinho da cor ali, é porque eu posso mudar de cor. Então, se for mais fácil para vocês, escolham esses que podem mudar de cor. Aí, agora eu quero botar um do WhatsApp também. Eu escrevo icon WhatsApp. Se eu escrever seu WhatsApp, também vai aparecer, mas aqui ele já dá uma filtrada no que eu quero que apareça. Que eu quero que apareça nesse estilo aqui. Ó, já apareceu até um Instagram aqui que eu achei melhor, porque tem o Instagram e o WhatsApp iguais. Então, é sempre legal a gente usar ícones que sejam da mesma família. Então, ó, peguei aqui o do WhatsApp, o do Instagram. Se eu puser um do ladinho do outro, eu posso ver se está do mesmo tamanho, ó. Que aparece a reguinha para mim ali. Dizendo que está do mesmo tamanho. Então, eu já peguei esses que eu posso trocar de cor e eu vou botar eles dois de outra cor, porque o branco tá sumindo, o preto tá sumindo ali. Então, eu posso ou botar na paleta dela, ou eu posso botar um branquinho, se eu quiser. Posso usar um... Deixa eu pegar aqui o rosa dela.
Vem com o meu conta-gota aqui, peguei meu rosinha e pintei o Instagram de rosinha ali. Eu vou ver se prefiro o amarelo ou o rosa. Aí a gente já tira esse peso, tá vendo? Que aqui tava muita informação. Então a gente já vai deixar a imagem muito mais leve e agradável. Quando a gente vai fazer uma menção ao nosso Instagram, principalmente quando a gente usa o ícone do Instagram, a gente nunca precisa, nunca deve, na verdade, botar o arroba. Porque só de ter o Instagram a pessoa já sabe que é o teu arroba ali. Então não bota o arroba quando vocês forem escrever. E nunca usem essas cores oficiais, verdinha e o rosa lá do Instagram, porque eles ficam muito pesados. Aqui eu botei colorido, mas você pode dar pitaco aí, Gabi. Você prefere o rosa ou o amarelo? Amarelo. Então, Destaca mais no azul, eu acho. exatamente, gera o contraste. Então, aqui, ó, botei o amarelo nos dois, porque eu tô querendo deixar uma coisinha mais limpa. Não tem por que o meu telefone e o meu Instagram ser tão grande assim. Então, eu vou diminuir isso aqui. E tá vendo aqui, ó, solicite orçamento, que é a informação mais importante, está pequena. E os números estão grandes. E a letra do solicite um orçamento, ela é uma letra muito mais discreta e dos outros é uma letra mais desenhada. Então, eu vou botar essa letra do solicite um orçamento, vou trocá-la de posição aqui. Sempre quando for o nosso contato, endereço, é só um detalhe. Então, tem que ser com a letra mais limpa que a gente estiver trabalhando. E pequenininho, não precisa ser grande. Lembrando, como eu ensinei na outra aula, se a gente pega esse pincelzinho aqui, esse rolinho de tinta, e copia a formatação, fica igual, ó. Já vem do mesmo tamanho, na mesma cor, com a mesma fonte. Aí, essa letra que a Gabi estava usando aqui anteriormente, era essa rosário, e aqui em cima, ela está usando uma outra tipologia. Uma terceira tipologia ali. Aqui, a gente vai botar essa letra bonitinha que ela estava usando lá embaixo, a gente vai botar aqui no título, para ficar mais arredondadinha, para chamar mais atenção, que é o título do post dela, que é limpeza profissional. Então, em vez de deixar aquela letra chapadona lá, vamos botar essa daqui, que é mais bonitinha, para cá, e vamos dar o tamanho que ela merece, já que ela é o título, ela tem que estar maior. Todos esses meus negocinhos aqui, ó, se tivesse tudo bagunçado, a gente vai usar aquele esquema de posição que eu falei, ó. Seleciona tudo, vem em posição, bota tudo centralizado ao centro, já fica um embaixo do outro. Se eu meter um equidistante aqui, ó, já fica todos na mesma posição, com a mesma distância de um para o outro. Aí agora eu vou ajustar para ver se eles estão batendo com as minhas palavras ali, ó. Não estão batendo, então eu vou dar uma arrumadinha aqui. Porque o passadeiro entrou aqui, ele não é para entrar aqui. Passadeira é outro esquema. Então, utilizando a mesma imagem que a Gabi já tinha usado lá, a gente manteve. Aqui, ó, o nome da empresa tá de novo ali no tá ali embaixo no cantinho, com o telefone de novo. Não tem necessidade desse telefone estar aqui de novo. E nós não vamos usar essa grafia aqui, a gente vai pegar o logo dela mesmo. Então, aqui essa imagem já sobrou espaço para ela ter mais impacto aqui. A gente chega esse texto para ficar alinhado, tá vendo? Ó, quando eu dou um zoom aqui, ó. Quando eu puxo esse texto para cá, ó, o Canva já me avisa que ele tá alinhadinho com o texto de cima. Esse WhatsApp e esse Instagram, eu posso botar os dois na mesma linha, para ocupar menos espaço. Lá embaixo. Isso aqui, ó, o DDD entre parênteses, nem precisa, tá, galera? A gente pode, quando a gente vai se referir a um telefone, usar sem o DDD, sem o parênteses no DDD, e dar só um espacinho para o começo do número, porque fica mais clean também. Números geralmente são maiores do que letra, então eu sempre dou uma diminuidinha a mais no número do que na letra, para eles ficarem iguais, porque por mais que eles estejam com o mesmo espaçamento, um fica maior que o outro. Então, aqui, ó, esses brilhinhos que ela tinha botado em cima das coisas ali, em vez de botar lá, eu posso trazer ele para cá.
para dar uma harmonia aqui no meu limpeza. Posso botar onde eu achar mais interessante aqui. Tem muita coisa, gente, que vai do gosto pessoal, tá? Tem coisa que é regra, equilíbrio, e tem coisa que é simplesmente gosto pessoal. Então, vocês divirtam-se brincando aí. Aí, aqui, o passadeira, a gente falou que ia botar separado aqui. Eu não preciso separar só de espaço. Eu posso deixar na mesma fileira ali e só botar um ícone diferente para cá. Por exemplo, ela botou vários checkzinhos para falar que ela faz limpeza de vários formatos. Vamos tirar o limpeza e vamos deixar só a informação. Lembrando, tudo que é menos é mais. Se o cliente tem que ler menos coisa, a maior probabilidade dele ler tudo. Então, botamos só aqui o que é interessante. Tudo que a gente puder cortar de texto, a gente corta. Aí, eu vou botar aqui, ó, ferro de passar. Vai que aparece um ícone de ferro de passar. Apareceu, ó. Então, para a gente dar um destaque diferente aqui, eu vou pegar aqui do lado da passadeira e botar um ferrinho de passar. E vou usar o rosa que ela não tinha usado ainda. Só para dar um detalhezinho. Ah, não quer usar o rosa? Usa o branco. Combina com todas as cores da marca dela. E o solicite o orçamento, que é a parte que a gente quer vender. Então, esse solicite orçamento tem que ter um destaque. Que não seja de fonte diferente, mas que seja ou de tamanho ou de cor. O que a gente faz? Igual a gente fez lá no do Luiz. Pega aqui um retângulo e joga aqui atrás, para poder dar um destaque. Aí a gente puxa aqui, ó, até lá atrás do balde e joga ele para a camada de trás. Que aí vai entrar o detalhezinho da luva caindo em cima do retângulo. Dá para eu aumentar aqui. Tá sem leitura. O branco tá muito claro no amarelo. Posso usar o rosa dela. Se eu fosse usar o branco, seria interessante, se eu fosse usar o amarelo, que compõe melhor nessa foto aqui, porque a luva é amarela, todo o restante está amarelo, o que eu posso fazer? Eu posso ou meter o azul aqui, para dar um destaque. Posso até botar um negrito, ó, para a letra ficar mais gordinha, que vai ganhar um peso legal também, ó. Isso aqui foi aquela forma que eu ensinei de fazer com o retângulo normal. Mas eu posso fazer essa forma aqui, ó. Eu posso pegar o meu quadrado, que eu vou transformar em retângulo. Agora, ele tem uma novidade que fica piscando um cursor aqui dentro. Vocês estão conseguindo ver que tem um pauzinho piscando aqui? Agora que fica piscando isso aqui, eu posso escrever dentro da minha forma. Isso pode ser uma bola, pode ser um retângulo, pode ser qualquer coisa. Aí fica bem mais fácil. Então, tem várias formas de fazer. E tem um jeito fácil, tem um jeito mais difícil, e o jeito que você se adapta e o jeito que você não se adapta. Esse lançamento aqui do Canva eu achei interessante. Não quero aqui no meio, o que eu faço? Eu vou lá em justificar e jogo ele para justificar à esquerda. Eu poderia simplesmente vir aqui e fazer espaços para ele chegar, desgrudar ali da minha parede, ou eu poderia vir aqui no espaçamento, que agora também tem uma novidade, esse padding, que a gente consegue afastar, ó, o texto. Então, como falei, várias formas para você fazer a mesma coisa. Você vê qual que você se adequa melhor. Vou aumentar o meu texto aqui. Vou pintar de azul. Seleciono ele e pinto de azul. Jogo ele para trás, como eu tinha feito antes. Camada, enviar para trás. Se eu só mover para trás, ele só pula uma camada. Se eu botar enviar para trás, vai para trás de tudo. Aí, eu quero dar um charminho a mais ainda. O que eu vou fazer? Ah, tem uma coisa aqui que tá me incomodando, gente. Tá vendo esse produto de limpeza aqui? Ele tá encostando muito ali no profissional. Então, eu vou chegar um pouquinho para cá, para esse profissional não ficar grudado no biquinho do produto, como estava lá anteriormente. Isso aqui são uns detalhes que você pega realmente depois que você vai vendo que pode ficar melhor, você vai pegando. Não quer dizer que vocês tenham que gravar isso. E aqui, ó, só para dar um tchan para fechar, eu venho aqui e escrevo sombra, para a gente dar um efeitozinho 3D. Depois que eu escrevo sombra, eu venho em elementos gráficos e eu tenho como selecionar essas sombrinhas aqui, ó, que dão um tchan muito legal.
Se eu jogar para cá, vai ficar em cima da minha esponja. A sombra sempre tem que ficar atrás de tudo. Então, eu boto para enviar para trás. Passou a esponja, foi lá para trás. Já dá uma outra carinha. Aí, o logotipo da Gabi, que a gente não tem ele aqui. Ela deve ter esse logotipo salvo em algum lugar do Canva, que ele viria sem esse fundo aqui. Mas já que eu vou usar esse do jeito que tá, e de repente você tem o seu logotipo só assim também, você vem em removedor de fundo, que ele vai tirar todo o seu fundinho lá de trás. E aqui eu não preciso repetir o telefone como eu falei, então eu cortei. E eu não preciso botar limpeza e cuidado, que é o slogan que ela usa do subtítulo lá, porque já está escrito que é limpeza, grandão lá no outro posto. Então, não preciso estar repetindo informações. Gabi, ele ficou com azul, no azul aí ele sumiu. O que eu gosto muito? De usar ele no positivo ou no negativo, que é pintar ele todo de uma cor só. Então, eu venho aqui em editar foto. Quando eu venho em editar foto, eu procuro o Duotone, já falei dele para vocês. Seleciono qualquer um, porque eu não quero nenhum deles, então eu vou selecionar qualquer um só para ele me dar a opção de abrir essas cores aqui, ó. E eu botar ele totalmente branco. Eu pinto os 2 quadradinhos de branco. Agora eu tenho o logotipo com uma resolução muito melhor do que estava, porque ele pintou o que era falhado, não está mais aparecendo falhado. E eu vou encaixar ele aqui embaixo, como eu falei, inferior direito, esquerdo, sempre mais interessante. Então, eu vou botar ele aqui no cantinho. Cheguei os meus contatos para o lado. E vou fazer aquela métrica de ver se o meu chão e a minha parede estão com a mesma distância. Eu sei que tá. Se você não souber, você vem e pega um quadrado e faz aquela técnicazinha de botar o quadrado encostadinho lá na parede e pegar a mesma distância, virar ele de ladinho aqui, 90 graus, e ver se vai estar a mesma distância que tá dando aqui. Ó, o meu ainda ficou um pouquinho errado. Então, eu chego um pouquinho para cima. Aqui poderia chegar um pouquinho mais para o lado. Chego um pouquinho mais para o lado. Depois eu excluo esses meus retângulos. Se eu quiser, para nunca mais eu perder essa dimensão aqui, vou dar uma diminuidinha, porque o logotipo não tem por que ser tão grande também. Se eu quiser deixar isso fixo, eu venho aqui, clico e boto para bloquear, que aí eu posso fazer qualquer coisa que eu não vou tirar nem o tamanho, nem o formato, nada. Aqui, ó, eu tô sentindo que isso aqui não tá muito bem alinhado. Então, o que eu faço? Eu venho, seleciono os ícones que eu quero deixar todos na mesma linha, venho em posição e boto para alinhar eles ao meio. Agora ficaram alinhadinhos. E fechou o post da Gabi. A gente saiu desse post aqui que a gente estava causando uma confusão na leitura, porque estava muita coisa colorida, com muitas letras. Aqui tem, ó, uma letra, outra letra, terceira letra, quarta letra. Então, aqui a gente está usando agora só 2 letras, e é o que eu aconselho vocês, tá? Escolherem uma letra mais trabalhada e uma letra mais limpinha, para os detalhes e para os textos mais extensos. Botamos tudo na composição da paleta de cor dela. Agora fica muito mais fácil da pessoa ler. Aqui, a própria cor do Instagram e do WhatsApp estavam conflitando com a imagem. Então, são detalhezinhos que a gente faz que a gente consegue trazer uma ideia muito mais profissional para o nosso post. Deixa eu chegar um pouquinho mais para cá, porque para mim está longe. Tem esses detalhezinhos que a gente vai arrumando depois. Mas é igual roupa quando a gente bota uma roupa para sair, tá, gente? Quanto mais a gente demora fazendo post, mais a gente vai achando defeito, mais a gente fica presa nele e menos postagem a gente faz e menos dinheiro a gente ganha. Então, tá pelo menos bom, pode não estar perfeito, posta o bom. Você vai melhorando pro perfeito conforme vai passando o tempo. Ficou alguma dúvida, Gabi? Alguma coisa que você não sabia fazer, alguma coisa que você aprendeu agora? Ficou, mas eu até esqueci. Na hora eu lembrei de falar, mas minha cabeça é Essa bugada, né? Você sabe. Vai ficar gravada, então se você tiver alguma dúvida na hora do que eu falei lá e quiser tirar dúvida depois, pode ficar à vontade.
Aqui, ó, tá Tá. vendo? Eu fico olhando e fico achando os defeitos. Eu tô vendo que esses flagzinhos não estão todos na mesma posição. Então, eu venho aqui na posição e boto ao centro, que aí todos eles vão ficar certinhos. Para você consegue ver de forma diferente as duas imagens? Ou para você não Sim, consigo. todo mundo consegue também aí no chat? Consegue ver a diferença? E são coisas não que esteja fazendo errado antes. Ela soube dividir os textos com espaçamento, com tudo. Só que a gente vai criando esse senso estético conforme a gente vai aplicando. E se a gente já tem um padrão para seguir, a gente vai no mais fácil, a gente já vai no que a gente sabe que vai dar certo. Por exemplo, depois ela pode fazer aqui, ela pode duplicar esse post aqui e trocar esse título daqui para outra coisa. De repente, ela vai botar lá agenda de agosto. Agenda de agosto aberta. Aí ela vai botar esses checkzinhos aqui, ela pode botar quais são as datas que estão disponíveis e os horários. Então, a gente tem o trabalho uma vez. Depois a gente pode duplicar e ir fazendo conteúdos bem próximos, utilizando as mesmas ferramentas que a gente usou no anterior. Tá lá liberado também no seu, Gabi, então pode usar essa arte aqui, se você quiser fazer alguma alteração, fica à vontade, mas se quiser pode usar essa daqui do jeitinho que tá. E outra coisa que é interessante, gente, ó, quando vocês criarem um post, aqui em cima tem como a gente editar o nome. Então, nunca deixa o nome que o Canvas bota o nome da sua marca, ou bota para que ele serve, se ele é story, se ele para você poder achar ele mais fácil depois. E se você mandar ele para alguém e o nome do arquivo aparecer, não aparece aquele nome doido lá. Aparece o nomezinho da sua marca ou o seu nome, algo do tipo. Show? Ajudou, Gabi? Muito. Show de bola. Então, agora é só usar e abusar do seu post novo e aplicar essa métrica aos outros. Você pode trocar o. Ó, vem aqui, deleta esse fundo aqui e bota outro fundo, para não ficar sempre repetido. Mas nessa pegada, entendeu? Sim. Uhum. Então, show. Beijo, Gabi. Obrigada pela participação. Luiz também. Nada, eu que agradeço. Imagina. Eu vou parar de gravar aqui a tela, eu vou parar o compartilhamento e vou parar a apresentação também.